a minha live, até eu quero pedir desculpa para vocês, né, pela ausência de lives. É bom esse tempo para poder estar recapitulando e também preparando melhor algumas lives para vocês. Mas enfim, sejam todos bem-vindos hoje. A live de hoje é uma live muito interessante, que, inclusive foi um pedido de vocês, né? E eu tô tentando atender todos os pedidos que me chegam e o pedido, na verdade, foi sobre falar de um tema que eu acho até muito fascinante, que é sobre a psicopatia. Né? O que seria a psicopatia? A gente tem uma ideia algumas pessoas têm uma ideia até romântica do que seria o psicopata, né? Que ideia romântica é aquela, né? De uma pessoa fria, calculista, extremamente manipuladora, que é capaz de matar qualquer pessoa, né? É capaz de matar qualquer pessoa de forma fria, né? E, enfim, de certa forma vocês não estão errados, mas o psicopata não é apenas isso. Não é simplesmente uma pessoa que é capaz, por exemplo, de cometer vários crimes, entendeu? A maioria dos psicopatas nem chegam a delinquir, só para vocês terem uma ideia. Então vamos lá. O que seria exatamente o psicopata? Eu vou falar também dos psicopatas mais famosos. Ana Marins, boa noite também, seja bem-vinda, né? Então, eu vou falar inicialmente dos psicopatas mais famosos e depois eu vou estar falando do que é o psicopata em geral, né? E de como ele pode estar, digamos assim, sendo... de como você pode estar entrando em contato com ele. Porque, veja bem, um psicopata é muito mais comum do que vocês podem estar imaginando. As pesquisas mostram que normalmente 1% da população, ou seja, 1 a cada 100 pessoas, são psicopatas. Então, por exemplo, se você trabalha numa empresa que tem aproximadamente 300 pessoas, é provável que tenha 3 ou 4 psicopatas nessa pessoa por probabilidade. Então é muito comum, é provável que você esteja trabalhando com um psicopata, que tenha um psicopata na sua família, ou, e aí eu vou estar falando sobre isso, tá? Você pode estar se relacionando com um psicopata. Ou seja, você pode estar, por exemplo, tendo um namorado ou uma namorada psicopata. E aí costuma acontecer aquelas situações de relacionamento abusivo, que a gente já ouviu muito. Então, olha só. Enquanto eu estiver fazendo a live, eu quero que vocês se sintam à vontade, completamente à vontade, para poder estar realizando qualquer tipo de pergunta. Eu paro, eu respondo a pergunta para vocês, se for pertinente o que eu estiver falando na hora, ou então eu respondo depois, tá bom, gente? Então vamos lá, né? Primeiro, quais são as principais características de um psicopata? Os estudos mostram que a maioria dos psicopatas nascem dessa forma. Tudo bem, como eu já falei em outras lives, nós somos seres biopsíquicos sociais. O que significa isso, biopsíquicos sociais? Então, nós temos uma característica biológica, uma característica social, a forma como você é criado, e a forma como você pensa, o seu psique, como você vê o mundo, como você lida com as coisas, da forma como você pensa. Então, o que acontece com o psicopata? Ele tem uma característica biológica. Por que eu digo isso? Porque é muito comum que você veja características desde muito pequeno na criança. Então, como é que a gente identificaria características psicopáticas numa criança? Lembrando que uma criança ela não é diagnosticada como psicopata até os 18 anos. Ela é considerada transtorno de conduta. Por quê? Porque nós conseguimos melhorias muito grandes, a gente consegue a remissão dos sintomas quando é uma criança. Então, é como se o fato de ser criança a gente tivesse uma cura, né? A gente pudesse, pelo menos, diminuir essa questão da psicopatia, né? A gente tem casos famosos, inclusive, né, um dos casos muito famosos, que é aquele documentário, né, acho que se chama O Relatos de um Anjo, o Diário de um Anjo, que era uma menina, inclusive, que os pais trancavam a porta para que ela não os matasse. E ela falava isso claramente, minha vontade de esfaquear meus pais. Então, eles trancavam a porta e ela enfiava agulhas na criança. E essas são algumas das características de uma psicopata. Por exemplo, né, na infância, ele costuma torturar animais, ou até mesmo pessoas, não tem problemas em mentir, enganar, roubar. Então, às vezes, eles, por fato deles serem crianças, eles acabam cometendo alguns ou pequenos delitos. Então, é muito comum que esse tipo de coisa aconteça. Você tem crianças assim que mentem, mas mentem muito, e às vezes eles mentem por qualquer bobagem. É comum que o psicopata, por exemplo, ele se acostume a mentir
E chegando num determinado ponto, ele mente por qualquer besteira. Ah, acabei de encontrar uma pessoa famosa na rua, achei R$ 100, meu pai é um astronauta. Então ele está tão acostumado a mentir que ele acaba mentindo não só para escapar daquele problema, mas mentir por mentir. Então vamos lá. Então a minha ideia aqui na live de hoje é, primeiro, que vocês possam identificar possíveis psicopatas no meio onde vocês estão vivendo, tipo na sua casa, no seu trabalho, né, entre as suas relações. E se for o caso, vocês identificarem, sumam, saiam correndo, tá? Um psicopata, depois dos 18 anos, ele não tem cura, ele não tem remorso, ele não se arrepende. É um relacionamento extremamente difícil. Normalmente, o relacionamento com um psicopata é abusivo. Então, se vocês identificarem isso, ó, pique e mula. Saiam correndo, fujam, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, normalmente eles não têm empatia. O que é empatia? Quando você consegue se colocar no lugar do outro. O psicopata não faz isso. Ele até faz uma leitura muito boa. Por ele ser mais frio, ele consegue perceber o que você está passando, ele consegue perceber às vezes o que você está sentindo através das suas expressões, mas isso não significa que ele vai se colocar no seu lugar, que ele consegue sentir o que você sente. Então, por exemplo, se eu magoo alguém, se eu firo alguém, eu me sinto mal. Eu sinto remorso. Isso é natural, todos nós sentimos remorso. E o remorso faz com que a gente possa aprender. Então a gente tenta melhorar, a gente não quer cometer aquilo de novo. Tá? Gente, só para vocês lembrarem, isso é diferente da culpa. A culpa não é uma coisa positiva, não é uma coisa saudável, só para vocês entenderem que a culpa faz você ficar arrastando. Você acaba arrastando aquele sentimento ruim. O remorso é quando você se sente mal, aí você chega para você mesmo e fala, puxa, não gostei do que eu fiz. Eu fiz outra pessoa sofrer, vou mudar da próxima vez, vou tentar fazer diferente. O psicopata não tem isso, tá? Ele não sente o menor remorso em estar fazendo aquelas coisas. Bom, então vamos lá. Ele é manipulador, ele é volátil, normalmente ele muda com muita frequência o que ele está sentindo. Não é que ele muda o que está sentindo, é que algumas vezes ele interpreta aquilo que ele está sentindo, ou seja, como ele sabe o que você espera ouvir, ele tem aqueles objetivos dele, que pode ser conseguir um cargo maior, seja lá o que for. Então ele tem essa capacidade de estar, digamos assim, manipulando. Só que lá dentro ele pode estar sentindo raiva, por exemplo, ou uma grande alegria. Tipo, ele viu alguém que ele queria sofrendo, ou, por exemplo, caindo, né? Ele conseguiu passar por cima daquela pessoa, ele sente uma alegria muito grande. E aí ele pode acabar não conseguindo esconder, manifestando essa alegria. Ou então, uma raiva. Inclusive, tá? Esses são os dois sentimentos que um psicopata sente com muita intensidade. Normalmente é alegria e raiva. Os outros sentimentos, nem tanto. Às vezes ele não consegue nem identificar o que ele está sentindo se for outros sentimentos. Mas, normalmente, alegria e raiva é muito. Um psicopata também... Sim, a Ana Severina comentou que ele pode fingir empatia. Claro. Olha só uma característica do psicopata. O psicopata vai preso. Tem duas formas dele se manifestar. Ou ele não se arrepende, e normalmente você conversa com ele, não, eu fiz, faria de novo. Ou então ele se arrepende porque ele foi preso. Não por ter matado, roubado, coisa e tal, mas porque ele foi pego. Então, mais ou menos esse é o que costuma ser o arrependimento dele. Tá? Então, como criança, criminalidade precoce, tortura com animais, são extremamente mentirosos. Não são emoções? Já li que eles não têm nenhum tipo de emoção. Não, eles têm emoções sim, tá? Eles não são desprovidos de emoção. Veja bem, eles são desprovidos de empatia, é diferente. Tá? Eles têm emoções, eles sentem raiva, eles se frustram, né? Eles sentem alegria, mas o que acontece? Eles não se importam com você. Essa é a grande diferença. Por isso que um relacionamento com um psicopata é abusivo. Ele não te vê como uma pessoa que vai compartilhar a vida contigo. Ele te vê como um objeto. E como objeto, como é que você trata um objeto? Eu quero que você fique aqui, eu quero botar ali, Então ele tenta manipular a pessoa e lida com a pessoa como se a pessoa fosse esse objeto. E é por isso que o relacionamento se torna abusivo. Então vamos lá, características de um relacionamento abusivo com um psicopata. Primeiro, ele não percebe que está errado. Ele nunca assume que está errado. Normalmente, quando você tem um relacionamento com um abusivo, ele faz você se sentir culpado. Ele não vira para você, puxa, me perdoa, eu errei, eu não queria ter feito isso que eu fiz para você. Não, o que o psicopata faz? Ele joga
de um jeito que ele confunde a realidade, você fica confuso e no final das contas você tem certeza que o errado foi você. Quem costuma pedir desculpas num relacionamento abusivo é a vítima. Olha só que absurdo. Então, no final das contas, é a vítima que, desculpa, realmente, você me deu aquela porrada, mas, pô, eu mereci. Eu fui realmente imprudente, eu não devia ter falado assim com você. Então, essa é uma das características do relacionamento abusivo. Segundo, o relacionamento abusivo é aquele onde a pessoa tenta, né, o psicopata, ele tenta fazer parte de todos os aspectos da sua vida. Para quê? Para ter um máximo de controle. Então, ele quer se meter na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida familiar, ele quer saber de tudo, onde você está, o que você está fazendo, o que você está comendo, o que você está vestindo, com quem você está falando, tudo. Ele quer saber tudo. E se ele puder entrar, né, quanto mais ele puder entrar, mais ele vai entrar. Então, quanto mais você vai deixando, mais ele vai permitindo. E aí ele faz você perceber que aquilo é o natural. Você começa a achar que o certo é esse. O certo é ele permitir e deixar que ele invada a sua vida dessa forma. Fica um relacionamento muito difícil porque o abusivo ele não começa, né? O psicopata ele não começa a ser abusivo normalmente de uma hora para outra. Ele é sedutor, ele é manipulador, ele é até sedutor por essa frieza que ele tem. E aí ele vai percebendo as coisas e aos poucos ele vai se metendo e se envolvendo. Outra coisa que um psicopata abusivo faz é o seguinte, ele normalmente tenta diminuir a pessoa, então ele tenta fazer com que você não se sinta tão bem do lado dele. Ah, você é feia, você é gorda, você não é você é burra. Mas você pode fazer isso. Então ele vai te diminuindo, levando você a achar que se não fosse ele, você não ia conseguir mais ninguém. Ninguém ia te querer, só eu que te quero. Então você tem que agradecer, tem que estar muito feliz por eu estar gostando de você. Então são essas as características, né, de um relacionamento abusivo, de um relacionamento com um psicopata. E aí qual é o grande perigo de se relacionar com um psicopata? É que normalmente o psicopata é capaz de fazer qualquer coisa. Por ele não ter empatia, por ele ter essa frieza, então ele é capaz de mentir, de trair, fazer o que for preciso na cabeça dele, né? Aquela coisa, os fins justificam os meios, para conseguir o que ele quer. Carolina está perguntando, existem pessoas que têm características isoladas de um psicopata, mas não necessariamente ser um psicopata? Tá, veja bem, nós temos graus de psicopatia, tá? Não achem que o psicopata é aquele que mata, por exemplo. Inclusive, a minoria dos psicopatas chegam a matar. Exatamente até pela questão da frieza, eu posso ser pego, alguém pode descobrir e coisa e tal, então eu não vou matar. A maioria. Agora, a grande característica é essa frieza, essa capacidade de fazer qualquer coisa, de não se envolver com as pessoas de forma, né, de forma até sentimental e amorosa. Ele se envolve como uma relação de posse. Você é meu, pertence a mim. Mais ou menos assim que o psicopata lida com essa situação. Às vezes ele até nem tá tão envolvido mais no relacionamento, mas ele quer ter você, porque é questão de honra, é questão de posse, ele não vai abrir mão. Então, mais ou menos assim. Agora, né, no caso, assim, o psicopata, por exemplo, né, ele transgride regras, leis. Para ele, regra não vale nada. O certo e o errado é o que ele quer, não o que você quer. Então, não necessariamente, por exemplo, porque o psicopata é o nível máximo, aquele que mata. Não, tem psicopatas que eles, por exemplo, eles não como eu falei, né? Eles não chegam a delinquir. Ou seja, não chegam a cometer crimes exatamente. Mas eles são capazes de mentir, de roubar, de trapacear, esse tipo de coisa. E como eu falei, eles não sentem o menor remorso. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar aqui. Esse teste, inclusive, é popular, tá? Não é exatamente um teste acadêmico que se faz para saber se você é um psicopata, mas vale como uma grande apresentação. Então vamos lá. O teste é o seguinte, eu vou contar uma historinha para vocês e vocês tentam saber qual é o resultado. Tá? Normalmente o psicopata é aquele que consegue, normalmente, tá, gente? Se vocês acertarem, não significa, não, eu sou psicopata, é porque esse teste não é um teste que é muito levado a sério. Mas normalmente a pessoa que acerta é uma pessoa que digamos assim, que ela
que ela tem um pensamento muito parecido com um psicopata. Psicopata e sociopata, há diferença? Tá, vamos lá. Primeiro, normalmente psicopata e sociopata é entendido como a mesma coisa, mas tem teóricos que entendem como a psicopatia sendo um grau maior do que a sociopatia. Mas assim, no geral, a gente entende como sendo a mesma coisa. Até porque a maioria das características do psicopata são sociais, tá bom? Então vamos lá. Em relação, por exemplo, ao teste que eu estava falando. Inclusive, deixa eu explicar o que é um psicopata, na verdade, né, antes de fazer o teste. Psicopata é o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. O que significa isso? Significa um transtorno da personalidade, é um tipo de personalidade. Então, como tipos de personalidade, a gente tem o tipo personalidade, né, o transtorno de personalidade borderline. Nós temos o transtorno de personalidade narcisista. Então, são tipos de personalidade, é assim que a gente vê. E o psicopata é um tipo de personalidade. Então, é um transtorno de personalidade antissocial. Entendeu? Não é antissocial porque ele não lida com as pessoas. Às vezes ele é até muito atraente, muito cativante. É antissocial porque ele não consegue se envolver com as pessoas. Ele tem muita dificuldade de se envolver. Entendeu? Então, é aquela pessoa que você, digamos assim, que ele, como eu falei, né? Ele é extremistas, às vezes, né? Ele oscila entre raiva e alegria, né? E normalmente ele é capaz de fazer qualquer coisa. Psicopatas são pessoas sociais ou antissociais. Tá, Carolina, ela é antissocial não porque ela não gosta de pessoas, não lida com pessoas. Ela é antissocial porque ela tem dificuldade de criar essas relações, esses vínculos, tá? 2 pacientes que dificilmente batem no meu consultório. E aí eu percebo pela fala deles. O psicopata e o narcisista. Né? Se vocês quiserem, até faço uma outra live sobre a personalidade narcisista. É bem interessante também. Mas por que o psicopata não aparece no consultório? Porque ele sempre está certo. Então, se vocês vivem com uma pessoa que não pede desculpas, que não assume quando ela erra, essa pessoa, ela pode ser uma psicopata. Exatamente porque o psicopata, ele está certo sempre. Se é uma pessoa que não importa o que aconteça, não importa quanto ele tenha roubado, mentido, feito, ele está certo, por que ele vai procurar um psicólogo? Então já começa por aí. Não tem por que ele procurar um psicólogo, já que ele está certo o tempo todo. Então esse é o primeiro ponto, ele está sempre certo. E aí, como é que costuma ser uma conversa com um psicopata na primeira terapia minha? Normalmente é uma pessoa que, quando está conversando comigo, fala: não, doutor, eu não tenho nada. Né? Na verdade, quem tem problema é minha mãe, é meu pai, é o pessoal no meu trabalho que me mandaram vir aqui, mas eu tô bem. Eles que ficam me perseguindo, eles que fazem as coisas. E é impressionante porque um psicólogo, um terapeuta mal orientado, ele pode cair na fala desse psicopata. Então o psicopata não tem problema nenhum. É aquele cara que ele tem certeza que a culpa é dos outros. E ele fala isso com tanta veemência, ele tem um argumento tão bom, que ele te convence de que ele não tem problema nenhum, tá? Então essa é mais uma das características. Então vamos lá pro testezinho. Inclusive a primeira vez que me apresentaram o teste, eu errei o teste. Então, né, vocês podem ficar tranquilos, psicopata eu não sou, tá? Então vamos lá. Como é que é o teste? Vamos imaginar, né? Vamos imaginar Carolina. Né? Carolina é um nome fictício, tá? Alguém com laudo de psicopata tem como mudar? Gente, olha só, Carolina, o que acontece? A pessoa teria que fazer um bom vínculo com o psicólogo. E como o psicopata tem dificuldades para criar vínculos, para criar laços, dificilmente ele vai criar esse vínculo e vai querer melhorar. Até porque, normalmente, o psicopata não quer melhorar. Por que ele vai melhorar? Ele está certo. Então, dificilmente ele melhora. Eu não conheço nenhum caso de um psicopata que tenha melhorado, não. Talvez até exista, tá bom? Eu conheço casos de crianças que elas tiveram a remissão dos sintomas por conta que a gente mudou o ambiente inteiro da criança. Adultos não tem nenhum caso, não, tá? Por pesquisas, há mais homens do que mulheres? Sim, exatamente. Há maior incidência de homens psicopatas do que mulheres, mas não significa que não tenham mulheres psicopatas, tá? Tem muitas mulheres psicopatas, tem muitas mulheres aí que elas são abusivas com os homens. Tem homens que têm medo da esposa, da namorada, medo mesmo, entendeu? Medo. Se eu sair do relacionamento, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Tá? Existe isso também. Tem cura? Então, inicialmente eu diria para você que não. Por quê? Porque é aquela coisa. Não significa... O fato de eu não ter visto não significa que tenha acontecido. Eu nunca vi um psicopata melhorando. Tá? Até porque
toda melhora exige que a pessoa queira melhorar. Então veja bem, todo mundo pode mudar o comportamento, todo mundo pode melhorar. Você que está me assistindo pode melhorar. Mas se você tem aquele tio, aquela tia, aquela mãe, aquele pai, que ela vira para você e fala assim, eu tô certa. Como é que ela vai melhorar se ela tá certa? Ela tem que querer melhorar, ela tem que querer mudar. Então se eu faço coisas erradas e eu quero melhorar, eu quero mudar, eu vou mudar. Porque eu quero. Porque eu estou me esforçando para isso. Porque a forma como eu estou me comportando hoje, a forma como eu estou, não está me agradando, está me fazendo mal. Então eu quero melhorar. Provavelmente eu vou melhorar quanto melhor a orientação. Quer dizer, se eu tiver um bom psicólogo, eu vou ser bem orientado, vou melhorar mais rápido, com certeza. Entendeu? Então essa é a principal fonte da mudança. E o psicopata ele já está bem, então melhorar para quê? Se uma pessoa se importa com qualquer outra, não tem como ser um psicopata, né? Olha, o psicopata, ele pode, né, como eu falei, ele normalmente vê as pessoas como objeto. Então, ele pode fingir que está se importando com você. Ele pode mentir que está se importando. Então, isso pode acontecer. Vamos lá para o testezinho, então, tá? Vamos imaginar uma menina, vou criar um nome fictício, Carolina. A Carolina, ela foi no enterro da mãe dela. E aí, no enterro da mãe dela, ela conhece um cara muito legal, ali no velório, coisa e tal, no dia do enterro. E aí, ela se apaixona por aquele cara. Ela acha aquele cara fantástico e se apaixona. Tá? E aí, depois que acaba o enterro, todo mundo vai embora e ela não pega o contato, ela perde o contato daquele cara. Uma semana depois, ela vai lá e mata a própria irmã. A pergunta é, por que ela matou a própria irmã? Tempo! Então, tentem responder rapidamente na mente de vocês, né? O que vocês acham, né? E eu já vou estar dando a resposta para vocês daqui a pouco, tá? Vou continuar a live, daqui a pouco eu respondo. Se vocês quiserem compartilhar comigo o que vocês acham, pode ir colocando aí, tá, gente? Tá bom? Então vamos lá. Eles são insensíveis, grande frieza, têm facilidade em ler as pessoas, eles normalmente sentem muito tédio também, é uma das características muito grandes de um psicopata, ele sofre muito com o tédio, inclusive tem psicopatas que eles chegam às vezes a se cortar, se machucar, diferente da depressão, né, que é para aliviar a angústia, é para sentir alguma coisa. Tipo assim, eles estão tão frios às vezes, tá? Isso é num grau mais alto, tá bom? Isso, isso mesmo, sensíveis, inteligentes, né? Normalmente eles são mais inteligentes. Exatamente, né? Uma pessoa respondeu certo, é para reencontrar a pessoa. É exatamente esse pensamento do psicopata, tá? Ou seja, já que, tá? Meus parabéns, tá? Para você ter respondido certo, corretamente. Mas é isso mesmo. Qual é o pensamento do psicopata? Se foi com o meio da família, se foi no enterro e eu encontrei ele, eu mato a minha própria irmã, que é alguém da família, para eu poder ter a chance de estar reencontrando aquela pessoa, tá? A pessoa que respondeu, no caso, é a minha namorada, mas ela não é uma psicopata, porque eu lembro que eu já tinha feito esse teste e dado o resultado para ela numa conversa de bar. Então, eu estou tranquilo e livre. Tá? Mas então, essa é a resposta correta. Eu, por exemplo, na época, quando me fizeram isso, exatamente, a Jéssica também acertou. Quando me fizeram essa pergunta, eu achei que pudesse ser por ciúme, porque na minha cabeça não fazia sentido, né? Apesar, de repente ela sentiu ciúme, vai que a irmã se insinuou pro cara também, alguma coisa assim, ela ficou com raiva, e não, né, esse é o pensamento psicopático, né, essa frieza. Então, né, ele quer encontrar, foi num velório e conseguiu encontrar, tá? Então vamos lá, bom, se vocês acertam, isso não significa, tá, que vocês sejam psicopatas, por favor, tá? Vocês podem simplesmente ter conseguido fazer um raciocínio lógico em relação a isso, tá bom? Agora, por exemplo, a frieza desse psicopata é tão grande, como eu falei, que às vezes ele se inflige dor ou se inflige qualquer coisa para sentir algo. Tamanha frieza, tipo aquela coisa, eu não consigo sentir nada, eu quero sentir alguma coisa. E aí ele vai lá e se provoca. Normalmente, o psicopata, ele gosta de esportes radicais, exatamente para sentir alguma coisa, seja adrenalina, seja medo, seja lá o que for. Então ele gosta, normalmente, desse tipo de coisa, ele gosta de se embrenhar nisso. E em relação, por exemplo, à criança quando ela é psicopata, eu acho legal saber disso porque
tá? Ah, a Jéssica falou que não faria, tá, né? Quer dizer... Que bom, bom para as pessoas que convivem com você, Jéssica. Mas então, né, brincadeiras à parte, né, gente? Um psicopata, por exemplo, se você mostra fotos para ele de coisas brutais, uma pessoa normal, quando ela vê fotos brutais, ela se incomoda, ela se sente mal com fotos brutais, tá? Por exemplo... se eu estiver andando na rua e ver um corpo na rua que eu não costumo ver, talvez isso me faça mal-estar. Eu venha sonhar com aquilo, então eu vou me sentir muito mal por ter visto o corpo de uma pessoa. Ou um psicopata pode não ser hábito dele, ele vê o corpo, vai passar tranquilo, não vai sentir nada, é uma pessoa mais fria. Então ele não vai se comover, ele não se comove com a dor alheia. Agora, em relação à criança, né? Por que eu falei que a criança pode ter cura? E, gente, se vocês tiverem... Se vocês tiverem outras dúvidas, vocês podem fazer ao longo da live, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver, né? Então, Terra Neiva. Então o psicopata quer resolver o seu problema e não portando por cima de quem irá passar. Exatamente, né, Neiva? É essa a ideia. Ele quer fazer, ele vai lá e passa. Ele não tem problema. Se ele pensar matar, roubar, mentir, enganar, passar por cima, a pessoa vai ficar mal, não tem problema. Ele tem aquele objetivo, ele quer aquilo. Ah. E aí, claro, se ele quer que ele pode ser simpático, gentil, ou ele pode ser completamente cruel e insensível mesmo. Tá bom? Então vamos lá, criança, né? Como eu falei, como é que a gente faz para trabalhar com uma criança, né, que começa a apresentar essas características? Como eu disse, uma criança não é considerada um psicopata, ela é considerada transtorno de conduta. Deixa eu ver a pergunta, né? Eu conheço pessoas que, quando crianças, faziam maldade com animais, só por fazer, mas hoje acha errado e horrível, e não faria de novo. Tem relação a isso? Olha, é complexo, tá? Porque, claro, eu teria que conhecer o caso. Pode ser inúmeras coisas, né? Não é porque ela é cruel com animais é que ela é psicopata. Ela tem que ser cruel com animais, ela tem que querer roubar, mentir, trapacear, enganar as pessoas ao longo, fingir. Uma criança psicopata, por exemplo, ela quebra a coisa ali, chora na tua frente dizendo que não quebrou. Você tendo visto que ela quebrou. Então você fica até confuso. Peraí, mas quebrou ou não quebrou? Não? Então essa é a característica de uma criança. Então precisa ter várias características. Uma criança pequena, se ela for muito nova, talvez ela não tenha ainda tanta compreensão de que o animalzinho sofre. Né? Eu tenho a minha prima, por exemplo, eu tenho uma prima que ela matava passarinhos porque ela queria pegar e ela apertava tão forte que o passarinho morria. Ela tinha, sei lá, 2 anos de idade. Então ela não fazia por crueldade com o animal, ela era sem noção mesmo, né? Não sou psicopata, gosto de zumba e pilates. Normal, que bom. Não, psicopata não tem a ver com gostar de zumba ou pilates não, tá, gente? Às vezes tento analisar o perfil da pessoa, porque a pessoa passa por cima de tudo e não tem empatia com nada, infelizmente. Né? Pessoas que batem idosos são psicopatas? Pode ser, pode ser. Agora, olha só, gente, peraí. Não é porque ele bateu num idoso, porque não é porque ele fez um ato cruel que ele é necessariamente psicopata. Todo bandido é psicopata? Não. Tá? Quer ver uma característica de um psicopata? O estelionatário, o que a gente chama 171. Ele tem aquela capacidade de enganar as pessoas, ele acha que as pessoas são todas idiotas. Esse é um psicopata, por exemplo. Então, veja bem, ele não mata ninguém, mas ele é capaz, por exemplo, de enganar uma velhinha que o único dinheiro que ela tem é aquele da aposentadoria, ele vai lá, monta o golpe para tirar aquele dinheiro que ela tem. Ou seja, ele não tem, é uma pessoa que não tem o menor escrúpulo e ele não tem pena. Né? Ele rouba lá a velhinha, ele rouba lá os 600 reais que ela tem. Os 600 reais pro estelionatário, talvez ele não faça falta. Pra velhinha vai passar fome. E pra ele não tem problema. Então isso é, digamos assim, o psicopata, essa frieza que ele tem. Então voltando à questão da criança, né, como eu estava falando. Em relação à criança, que ela tá... Né, que, por exemplo, a criança, né, no caso, quando ela tá torturando animais... que ela mente, que ela rouba às vezes até da mãe, do pai, do professor, seja lá o que for, mente em relação à prova, mente em relação a tudo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa controlar todo o ambiente dessa criança. Isso é uma coisa muito difícil de fazer com um adulto, praticamente impossível. E às vezes até a cadeia, por exemplo, um psicopata quando ele é preso, ele sai da cadeia, digamos assim, mais esperto ainda do que ele entrou. Deixa eu ver, fizeram perguntas aqui, né? Como é que é? Mas quem mente para se livrar das coisas, das pessoas caloteiras e tal, é um? Não necessariamente, tá?
Uma criança que trata bem os animais fica um adulto que também não maltrata animais? Mas quanto ao ser humano, pode fazer atrocidades? Tá, olha só. A característica principal é essa frieza, essa falta de empatia e a capacidade de fazer qualquer coisa. Tá? Por que às vezes um psicopata tortura um animal? Para ver como é que é. Ele tá entediado, vê uma agulha, vê um gato, ele vai lá e enfia. Por quê? Ele não tem essa noção de tadinho, do gato, coisa e tal, entendeu? Por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, né, que eu tinha aquela brincadeira de usar estilingue, né, na minha época, parece velho, e eu sem querer acertei um passarinho. Eu fiquei uns 3 dias chorando, triste, porque eu matei o passarinho. Eu sofria com aquilo, coisa e tal. Um psicopata não, ele teria mirado para acertar o passarinho, entendeu? E ficaria feliz de ter acertado, por exemplo. Tá, mas olha só, não é porque acertou o passarinho que é psicopata, só para ficar claro, tá? A gente não pode chegar e falar que a pessoa é psicopata só por uma ou outra característica. São várias características. Mas no caso da criança, o que a gente faz? Primeiro, a gente precisaria estar controlando, tá, os ambientes todos os ambientes dessa criança. Então, a gente tiraria a autonomia dessa criança. O que a gente faria? Ela não pode mais fazer nada sem pedir a sua permissão. Então, até para beber água, ela vai precisar pedir a permissão. Tirando essa autonomia, a gente consegue controlar as coisas. E esse psicopata, essa criança, vai se desacostumando a transgredir regras, a mentir, já que ele está sendo controlado o tempo todo. Outra coisa, trabalhar coisas como empatia, botar um animalzinho para ele cuidar, fazer com que ele cuide de alguém ou se responsabilize por algo da casa. E aí a gente vai trabalhando até dessa forma mais pontual. Poxa, imagina o que ele não está sentindo. E aí você vai trabalhando aos poucos a questão da empatia. Quanto mais jovem a criança, mais chances a gente tem de ter uma grande melhora. Inclusive, tem pessoas, né? Tem profissionais que acreditam que mesmo essas crianças, elas não têm cura. O que acontece é que elas acabam se tornando, né, no linguajar popular, o que a gente chama de psicopata funcional. O que seria o psicopata funcional? É aquela pessoa que trabalha, que vive direito, ela continua sendo fria, mas ela não comete crime nenhum, entendeu? Por saber que é errado e por não querer cometer crime. Uma pessoa que gosta de controlar a vida familiar, amigos e gosta de ver imagens de corpos de pessoas que morreram e até esquartejadas, é psicopata? Fabiola, não necessariamente. Tem pessoas que têm um prazer pelo bizarro, pelo gótico ou até pelo mórbido, e não necessariamente são psicopatas. Então, é muito cuidado que a gente precisa ter na hora de chegar e falar. Tem pessoas que simplesmente gostam. E eu vou te dizer, por exemplo, quer ver algumas características, por exemplo, onde o psicopata pode desempenhar muito bem sua função? Por exemplo, um detetive. Então, por que um detetive? Porque ele consegue pensar como um outro psicopata. Então, ele conseguiria, na hora de uma investigação, chegar àquelas conclusões com mais facilidade. Essa é a primeira questão. Segunda, um cirurgião. O que acontece? É comum, por exemplo, eu como cirurgião, talvez se uma criança chegasse chorando, salve meu pai, coisa e tal, eu talvez fosse para a sala de cirurgia muito mais tenso e nervoso, porque eu recebia essa pressão dessa criança. Um psicopata como cirurgião, ele vai fazer o que tiver que ser feito, sem pena. E normalmente acabam se tornando excelentes cirurgiões, por exemplo, exatamente por conta disso. Ele tem coragem de fazer o que for preciso para desempenhar bem a sua função. A ausência de sentimento de culpa, sim, essa é uma das características. Mas algo que não necessariamente é culpa da pessoa, né? Ela nasce assim. Na maioria das vezes, sim, é de nascença. Tá? Inclusive, né, os estudos mostram que normalmente o psicopata desde pequeno. Como eu falei, a gente pode estar fazendo um trabalho como criança, para ele poder estar melhorando. Eu já vi remissão de sintomas no caso de crianças. Como eu falei, às vezes que eu atendi um psicopata, né, as poucas vezes, essa pessoa veio porque a família mandou, o pai ou a mãe mandou porque era tipo assim 15, 16 anos, então foi por causa disso, ou alguém do trabalho começou a ter problema no trabalho, o trabalho falou, você só vai continuar aqui se tiver em terapia, aí a pessoa vai na terapia, mas ela começa a fazer aquele papo de vítima. Não preciso, nunca vi um psicopata, eu acredito que não tenha, tá? Ou é muito raro, psicopata que vai por conta própria, eu quero me tratar, entendeu? Dificilmente. Tá bom? Então, no caso, por exemplo, né, é algo que necessariamente é culpa. Né? Um trauma também pode transformar alguém, né? Adultos, é possível reverter? Então, primeiro, vamos lá.
O que pode acontecer é o seguinte, normalmente a pessoa já é, na sua essência, psicopata. Um trauma pode potencializar isso. Sabe aquela coisa? Tipo assim, ela tinha as pessoas que ela gostava, ela tinha tudo que ela queria e ela perde aquilo por uma injustiça. Essa injustiça pode potencializar, tá vendo? Foram injustos comigo, também serei injusto com essas pessoas, eu vou me vingar e aquilo tudo, tá? Então, quer dizer, não é que ela se tornou um psicopata por causa daquela injustiça, mas aquela injustiça potencializou, entendeu? E aí ela acabou sendo vingativa, ou fez, tá vendo? O mundo foi errado comigo, vai ser errado com o mundo. Então, é até uma forma dela se justificar, tá? Sabe aquela coisa de filme? Que, ele era psicopata, que quando era pequeno, bateram nele. Isso é coisa de filme, gente. Isso é romance. No romance, a pessoa teve uma história, coisa e tal. Não, gente, esquece romance. Normalmente a pessoa é desde pequeno, e às vezes ela tem pais e mães bons, tá? Agora, como é uma característica também, muitas vezes, genética, ter um pai ou uma mãe psicopata já pode ser uma característica sim, tá bom? Como você identifica um psicopata? Se ele é um ótimo mentiroso e um ótimo manipulador. Carol, sabe uma coisa interessante? Por exemplo, uma pessoa que mente normalmente fica nervosa. Então, por exemplo, digamos, eu sou uma pessoa nervosa, eu tô tentando mentir, vou suar, eu vou ficar nervoso, eu vou gaguejar, eu vou não sei o quê. Uma pessoa psicopata, ela vai mentir e depois vai sorrir. Por quê? Tipo assim, eu sei que eu tô enganando. Então ele não vai ficar nervoso por causa da mentira, mas ele vai sorrir, por exemplo. Então, essa é uma característica para você. É uma característica na comunicação não verbal para a gente identificar, só para vocês terem uma ideia. Tá? Agora, não é porque é mentiroso que é psicopata, não. Isso aí não é exatamente um nick. Normalmente, os psicopatas são muito mentirosos, exatamente por essa coisa de achar que está acima de todo mundo, que ele pode enganar todo mundo, e aí ele acaba fazendo isso. Então, isso realmente costuma acontecer. Mas, assim, ele mentiu, é um psicopata. Não necessariamente, tá bom? Até porque uma pessoa normal conta uma mentira, conta até 3 mentiras a cada 10 minutos. Pessoa normal. Quando eu falo mentira, é tipo, nossa, teu bolo é tão gostoso, como você tá bonito. Então, essas mentiras normais. Pode deixar, a gente se encontra, eu te ligo, pode deixar, eu te ligo ainda essa semana. Então, essas mentiras sociais, uma pessoa normal conta, né? Uma pessoa a cada 10 minutos conta pelo menos 3 mentiras aproximadamente. Então, né, se mentiroso fosse psicopata, todo mundo seria psicopata, tá? Então, de certa forma, até pela questão social, né, a mentira ela tem o seu papel, tá bom? Deixa eu ver. Então, todas as pessoas que vão ao psicólogo, quando alguém manda, acha que não precisa, quem precisa é a pessoa que convém, é um psicopata? Não necessariamente. Pode ser simplesmente uma pessoa turrona, mas o psicopata normalmente não reconhece os seus erros. Aquela pessoa que sempre está certa, normalmente é um psicopata também. Mas, gente, olha só, são várias características, tá? Não peguem uma característica isolada para definir, não. Tá? A pessoa pode ser muito mentirosa, né? Mas em outros aspectos ela sente remorso, ela se liga com as pessoas, ela cria vínculo, entendeu? Então você não pode pegar uma característica só e definir. Inclusive, tá? É bem difícil diagnosticar um psicopata, é muito difícil, tá bom? Então, gente, deixa eu ver. Sim, né? Então, gente, era o que eu tinha para hoje, tá? Tomem cuidado com as pessoas. Sim, não, a Atila tá perguntando, né? São normalmente capazes de se envolverem com as pessoas. Sim, por que eles se envolvem, eles são envolventes? Primeiro porque o psicopata normalmente é mais inteligente, né? O fato dele ser mais frio, dele ter essa visão, ele consegue entender melhor as pessoas e ele consegue manipular melhor as pessoas. Ele não pede desculpa só por pedir, ele sempre está certo. Não, Carolina, olha só, se ele entender que pedir desculpa vai ser melhor para ele pede desculpa. Então ele pode fazer isso sim, tá? O que acontece é que uma pessoa psicopata, ela não sente remorso. Ela não tem menor remorso de estar fazendo aquilo. É isso que acontece. Para os psicopatas, as pessoas são objetos ou coisas, sempre pensando no seu bem-estar. Não, são objetos tipo assim, é meu... Vai ser assim, vai ser desse jeito. Tanto que eu dei os exemplos de relacionamento abusivo, né? Como é que se comporta um abusivo, né? Ele manipula a pessoa, ele diminui a pessoa, então é muito comum. Eu já fico paranoico achando que todo mundo que eu conheço é um, tá? Isso é natural. Eu também, quando estudava na faculdade, pra mim, todo mundo tinha um sintoma. Não é bem assim, não, tá? Acha viável um adolescente fazer terapias estranhando sua falta de empatia nas sessões, não trazer questões, mas querer sempre apenas responder perguntas de uma forma a não se mostrar demais? Pode ser uma conduta? Sim, pode ser uma conduta sim,
né, dele não querer se mostrar, dele não querer se apresentar, né, como um psicopata, enfim, né, não se abrir como ele deveria. Sim, normalmente eles fazem isso sim, tá? Até pela questão da questão daquela frieza, como eu falei, né? Então, gente, como eu falei, tomem cuidado com aquelas pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa. Aquelas pessoas, inclusive, uma outra característica. Normalmente os psicopatas são muito solitários. Eles não têm amigos, ou têm pouquíssimos amigos. As pessoas não aguentam conviver com uma pessoa dessa. Então, normalmente o psicopata não tem amigos, é uma pessoa bem isolada, é uma pessoa bem solitária, solitária no ambiente de trabalho, solitária no convívio social. Então, normalmente, essa é uma característica. É aquela pessoa que superficialmente é super agradável. Sabe aquela pessoa que você gosta de ficar com ela, de conversar, mas quando você começa a conviver com ela, você percebe que é uma pessoa de muito difícil convivência, tá? Eu conheço uma pessoa que se abria muito comigo, com a namorada do que com o psicólogo. Isso é uma característica? Não, normalmente a gente se abre com quem a gente tem mais afinidade. Então, né, não, isso não é uma característica. Inclusive, tem pessoas que têm um certo embotamento emocional e não necessariamente são psicopatas. Pode acontecer, por exemplo, uma pessoa que sofreu vários traumas, várias perdas, então ele acaba tendo dificuldade de se vincular com outras pessoas, que tem medo de perder aquela pessoa com quem ele está se vinculando. Isso é uma característica que não é da psicopatia. Ou uma pessoa, por exemplo, que em antigos relacionamentos sofreu muito, então num relacionamento atual, ela fica sempre se sentindo assim um pouco acuada, então ela tende a ter dificuldade às vezes de se entregar. E isso pode ser uma característica do embotamento dela, não necessariamente de uma psicopatia. Então, quer dizer, à medida que ela vai criando confiança com a pessoa, ela vai se entregando, que ela tem medo de sofrer novamente o que ela sofreu. Então, tem características que não são necessariamente de uma psicopatia. Então, eu só estou falando isso para a gente ter um certo cuidado na hora de estar falando em relação às pessoas, tá? Mas a gente tem que olhar aquela pessoa que é capaz de fazer qualquer coisa, aquela pessoa que fala mal de você pelas costas. Então, na frente, oi, tudo bom, mas por aquela pessoa, não sei o quê. Então, esse tipo de pessoa também, ela é comum, tá? Que ela fale mal de outras pessoas. Então, aquela pessoa que sempre tá reclamando de alguém. Fulano é isso, ciclano é aquilo, beltrano é aquilo. Então, todo mundo para ele é ruim. Também é uma característica que a gente deve estar olhando, tá bom? Gente, e qual é a minha sugestão? Identificaram no seu núcleo de amizades ou no núcleo familiar um psicopata? Se afastem, ele não tem jeito. Isso mesmo, ausência de remorso, como o Sérgio falou. Tá bom? Gente, então é isso que eu tinha para hoje. Quem por acaso perdeu o vídeo, não assistiu desde o início, ele vai ficar tanto no canal do YouTube quanto no IGTV do Instagram, tá bom, gente? Um abraço para vocês. Vocês podem estar me sugerindo lives. Primeiro espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, deem um like. Tá bom? E se vocês quiserem, pode estar sugerindo. Por exemplo, a live de hoje foi um tema sugerido por vocês e eu sempre escuto as sugestões, então a gente pode estar fazendo outras lives parecidas, tá bom? Existem pessoas que têm dificuldade em como lidar com os sentimentos e emoções e não ser um? Sim. Tem várias pessoas que não sabem lidar com seus sentimentos. Tem pessoas até que elas têm um embotamento por algum motivo, né? Por algum motivo, e não conseguem identificar o que estão sentindo, não conseguem dizer o que estão sentindo. Mas aí isso não significa que seja um psicopata. Entendeu? Elas estão com raiva, estão angustiadas, elas não conseguem dizer por quê. Entendeu? Tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para vocês. Um ótimo final de semana para vocês. E eu fico aguardando, então, os seus comentários ou a sugestão de vocês. Tá bom, gente? Um abraço para vocês e até a próxima.